A guerra no Irã está cada vez mais assombrando a Europa. Você viu que alguns mísseis iranianos têm a capacidade de atingir o continente? Esse tipo de coisa sempre mexe com traumas do passado aqui em Berlim. Bom, essa conclusão sobre o poder de fogo dos iranianos veio depois de um ataque recente. Eles dispararam 2 mísseis contra uma base militar em Diego Garcia, que fica no meio do Oceano Índico. Um falhou no caminho, o outro foi interceptado pelos sistemas de defesa antiaérea dos Estados Unidos. Mas essa base fica a quase 4.000 quilômetros do Irã. Antes se acreditava que o país só conseguiria alcançar alvos a pouco mais de 2.000 quilômetros de distância. Isso já traria um risco para parte da Europa. Mas com esse novo poder de fogo, quase todas as capitais europeias estão num raio de ataque possível, incluindo Paris e até Londres. Berlim também fica a pouco mais de 3.000 quilômetros do Irã. Vale lembrar que a cidade foi completamente destruída por bombardeios na Segunda Guerra Mundial. Visitas aos bunkers e as defesas antiaéreas daquela época pareciam uma história de museu, mas agora isso voltou a ser um assunto cotidiano. Até o momento em que a gente grava esse vídeo, a Europa não tem participado da guerra no Irã e ficou bem dividida com relação à ofensiva, mas é um aliado histórico dos Estados Unidos. Inclusive abriga bases americanas em vários países. Alguns dias atrás, o embaixador do Irã aqui em Berlim tinha questionado o governo alemão sobre até que ponto a base americana na cidade alemã de Ramstein estava envolvida na guerra. Pois é, muita gente interpretou esses disparos dos iranianos como um aviso para a Europa para não se envolver no conflito. Já os israelenses dizem o contrário, que a Europa corre perigo e deveria entrar na guerra. A guerra no Irã está cada vez mais assombrando a Europa. Você viu que alguns mísseis iranianos têm a capacidade de atingir o continente? Esse tipo de coisa sempre mexe com traumas do passado aqui em Berlim. Bom, essa conclusão sobre o poder de fogo dos iranianos veio depois de um ataque recente. Eles dispararam 2 mísseis contra uma base militar em Diego Garcia, que fica no meio do Oceano Índico. Um falhou no caminho, o outro foi interceptado pelos sistemas de defesa antiaérea dos Estados Unidos. Mas essa base fica a quase 4.000 quilômetros do Irã. Antes se acreditava que o país só conseguiria alcançar alvos a pouco mais de 2.000 quilômetros de distância. Isso já traria um risco para parte da Europa. Mas com esse novo poder de fogo, quase todas as capitais europeias estão num raio de ataque possível, incluindo Paris e até Londres. Berlim também fica a pouco mais de 3.000 quilômetros do Irã. Vale lembrar que a cidade foi completamente destruída por bombardeios na Segunda Guerra Mundial. Visitas aos bunkers e as defesas antiaéreas daquela época pareciam uma história de museu, mas agora isso voltou a ser um assunto cotidiano. Até o momento em que a gente grava esse vídeo, a Europa não tem participado da guerra no Irã e ficou bem dividida com relação à ofensiva, mas é um aliado histórico dos Estados Unidos. Inclusive abriga bases americanas em vários países. Alguns dias atrás, o embaixador do Irã aqui em Berlim tinha questionado o governo alemão sobre até que ponto a base americana na cidade alemã de Ramstein estava envolvida na guerra. Pois é, muita gente interpretou esses disparos dos iranianos como um aviso para a Europa para não se envolver no conflito. Já os israelenses dizem o contrário, que a Europa corre perigo e deveria entrar na guerra. A guerra no Irã está cada vez mais assombrando a Europa. Você viu que alguns mísseis